bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Falando a Sua Língua. Hoje eu tô com um convidado muito especial aqui, um irmão em Cristo, um cara assim espetacular. Já fizemos um curso juntos e hoje eu tô aqui com o Vini Andrade. Primeiro você vai explicar pra gente por que Vini Andrade. Ok, tudo bem, Laerte? É um prazer, é um privilégio estar aqui no Falando Sua Língua, Coluna Bex. Me sinto lisonjeado pelo convite. Poxa, até a coluna você decorou. Até a coluna eu decorei. E por que Vini? Eu acho que Vini é mais próximo, é mais íntimo. E o Andrade, eu gosto do meu sobrenome, remete à minha família paterna, Oliveira, né? Oliveira de Andrade. Mas eu gosto do Andrade, que remete à minha família paterna. Então eu sou homem, me identifico com os valores do meu pai. Então, Vini Andrade por causa disso. Bacana. E Vini, vamos lá, vamos falar de onde você é, Sim. As suas origens. Fala um pouquinho pra gente das suas origens. Ok, eu sou de São Paulo mesmo, nasci aqui em São Paulo, sou paulistano. Meus pais, Otaviano, minha mãe Rúbia, né, senhor Otávio e senhora Rúbia. Meus irmãos Guilherme e Natália. Cresci ali no Taboão da Serra, município do Taboão. E minha infância foi sempre aqui. Nunca fui pra fora do país. Amo a cidade de São Paulo. Casado? Casado, cara, muito bem casado. Casado com a Dulce Andrade também, né? Psicóloga, minha esposa maravilhosa. E tem um filho que é sensacional, Samuel. Menino, 5 anos, alegre, ousado, animado, corajoso. Samuquinha é sensacional. Vini, Samuel, vamos falar do Samuel, cara. Você tem um canal. Tem um canal. Fala um pouquinho do canal e já fala pra gente se ele foi inspirado no Samuel. Então eu tenho um canal no YouTube, que é o canal Legado Paterno. Eu comecei o canal em julho. E o objetivo do canal foi compreender a relevância da paternidade na família, na sociedade, no reino de Deus. Eu tive algumas questões com meu pai na minha infância que me fizeram me aprofundar na paternidade. Eu sou terapeuta de formação também, né? E eu decidi compreender a relevância da paternidade, também pensando no meu filho futuramente, como tornar o Samuel mais potente para a vida, independente, seguro. E eu descobri que essas qualidades de um ser humano também passam de acordo com a função do pai e da mãe, né? Mas a questão de ir para a vida mesmo, se aventurar, está muito relacionada à função paterna. Tá. Então isso também me motivou. Ô Vini, e como é isso? Você tem um filho pequeno e a formação ela vai partir dos pais. Como é que é isso, cara? Cara, eu vou te contar uma história que vai ilustrar essa pergunta que você me fez. A Bíblia fala, lá em Gênesis 4, a história de Caim e Abel. Olha que interessante. Quando Eva coloca o nome de Caim, ela fala assim, vai se chamar Caim, porque o Senhor me ajudou a ter um varão. Com a ajuda do Senhor eu tive um varão. Só que o nome Caim, quando você vai estudar o hebraico, eu comecei a estudar hebraico tem 2 meses, incentivado pela minha digníssima esposa. Quando você vai estudar o hebraico, o nome Caim significa lança de morte. Você acredita nisso? Caramba. Lança de morte e também significa canto fúnebre. Você é pai? Eu sou pai. Sou pai. Imagine você chamando seu filho e o significado do nome dele é lança de morte. Lança de morte, faz um favor aqui pro papai. Lança de morte, vai ali pro papai. Vem aqui, lança de morte. E o nome Abel significa filho. Nossa, que forte isso. Eu acho que as pessoas nunca imaginaram. Nunca imaginaram. E é um conhecimento que você descobre no hebraico. Então o português não mostra isso pra gente lá. Não traduz. Então o que acontece? Caim assassinou Abel. Só que Caim só fez aquilo que ele foi chamado a vida inteira para fazer. Olha que profundo isso. A gente não pensa sobre essas coisas. Mas de tanto que ele ouviu lança de morte, canto fúnebre, ele fez aquilo que o nome dele traduziu. Agora imagina a dor do irmão. Eu sou o lança de morte, o meu irmão é o filho. E o nome dele foi dado pelos pais. Eva deu o nome dele, Adão não se posicionou contra, permitiu, e o filho tão somente reproduziu aquilo que ele viu, que ele foi chamado a vida inteira em casa. E quando a gente vai ver no livro de Gênesis também, quando Raquel, mulher de Jacó, coloca o nome do segundo filho dela. Ela ia chamar de Benoni. Benoni significa filho da minha dor. Aí Jacó intervém e fala, não vai ser Benoni. Vai ser Benjamim.
que é o filho da minha mão direita. Se Adão tivesse intervido, não sei se de repente Caim não teria assassinado, porque desse sistema familiar nós temos o primeiro homicida da face da terra, Caim. Só que a gente não tem esse olhar. Não, Caim assassinou Abel, tá errado. Mas, cara, ele foi a vida inteira chamado de lança de morte. Ele foi profetizado sobre a vida dele. Você é o lança de morte, é o lança de morte. Você é o canto fúnebre. Ele fez aquilo que a família dele, talvez, preparou. É claro que isso é inconsciente, tá, Laerte? Não, é um papo terapêutico aqui, né? Eu sou terapeuta. E isso é inconsciente, não foi intencional. Mas nós, pais, nós preparamos os filhos para a sociedade. E mesmo sem intenção, nós podemos, às vezes, estar criando uma pessoa dependente, uma pessoa... Não é intencional, entende? E como a gente consegue quebrar isso, Vini? A gente, os pais ou a gente, o indivíduo? A gente, os pais. Os pais. Ó, eu acho que o primeiro de tudo, nós precisamos ter consciência dos nossos traumas infantis. Por quê? Vamos supor que eu não tivesse um bom relacionamento com meu pai. E aí, qual que é a minha intenção? Vou fazer tudo diferente com meu filho. Só que ao fazer esse tudo diferente, você está na mesma moeda, só que na face diferente. Porque fazer tudo igual o que o pai fez e fazer tudo diferente são dois polos doentios. Eu estou afastando aqui, eu não sei se a voz, acho que está ouvindo bem aí. Não, né? O pessoal está ouvindo. Então, assim, ó, fazer tudo igual e fazer tudo diferente é o mesmo... são posições doentias, que é a mesma moeda com face diferente. E aí eu pergunto, quando você quer fazer tudo diferente do que o seu pai fez com você está pensando em si ou está pensando no filho? Porque às vezes o que o filho precisa é aquela correção que o seu pai te deu quando você era pequeno também. Só que você quer fazer tudo diferente. Aí até a vara, como a Bíblia diz, não esconda a vara dos filhos, que de repente é preciso naquele momento, você por querer fazer tudo diferente, você acaba sendo permissivo. Então assim, ó, tenha consciência dos seus traumas. Se você tem questões emocionais por resolver, resolva. Eu sempre indico, faz terapia, entende? Eu sou terapeuta, né? Então eu penso tá certo, né? Tá certo. Eu penso que nós temos que lidar com os nossos traumas da infância. Eu tenho muitas dores do meu passado. Fiz terapia, não uma, mas 2 vezes. E sempre que eu vou tomar uma decisão com Samuel, eu observo, opa, peraí, será que eu tô lidando com Samuca de acordo com o que a Bíblia diz? Será que isso é porque eu vivi assim? E aí a minha esposa me orienta também. Mas eu acho que a melhor forma é lida com seus traumas, acessa ali, de repente faz as pazes com o seu passado, porque eu atendo muitas famílias em que homens e mulheres têm muito problema com pai e com mãe, e às vezes por estar na igreja acredita que essa dor vai sumir num passe de mágica, e não some. Se você não faz as pazes com o seu passado, se você não perdoa ao seu pai ou à sua mãe pela infância que você teve, ainda que não era aquilo que você queria, se você não faz essas pazes, cara, a tendência é transferir essa dor para as próximas gerações. E aí a gente sempre tende a projetar a nossa dor no filho, na esposa. Cara, você usou uma palavra aí, permissivo. Você acha que hoje a sociedade, em relação à criação dos filhos, ela o pai está muito permissivo? Ou a sociedade está muito permissiva? Olha, Laerte, uma das funções do homem na sociedade é a ordem, ok? É a ordem. Então, a lei e a ordem é dada pelo homem. Então, quando a gente vê na Bíblia, o homem tem aquele chamado de protetor, né, da provisão. Quando o homem sai dessa função de ordem, de regra, de lei, de moral, a sociedade começa a ficar cada vez mais permissiva, cada vez mais promíscua. Então, o que eu vejo hoje? A figura masculina sendo cada vez mais abafada, tendo cada vez menos voz. Existe hoje uma preocupação muito grande do homem se posicionar. E isso, consequentemente, enfraquece os filhos. Esses filhos chegam na sociedade com ausência de lei, com ausência de regra. E como que se comporta um cidadão na sociedade que não tem consciência de lei, de ordem, de regra? Ele acha que ele pode fazer tudo o que ele quer. Você diria que a sociedade está alienada, Vini? Cara, em relação à criação dos filhos? O que é alienação? Né? Então, assim, alienação eu não vivo, eu não penso por mim. Alienação eu vivo por algo maior.
Então, assim, eu creio que o ser humano sempre busca algo maior. O ser humano está sempre nessa busca de algo maior que ele. E eu não vejo que a sociedade, de uma forma geral, cara, os meus valores são valores cristãos, ok? Então, a Bíblia é o meu norte. Opa, a Bíblia é o meu norte. Hoje eu não vejo que a sociedade, em sua maioria, tem como regra de conduta de vida a Bíblia. Então, eu penso que, por nós não termos como regra de fé a Bíblia, a sociedade faz aquilo que acha certo fazer. Então, assim, eu acho que é certo, tudo bem, eu não faço mal pra ninguém, mas eu traio a minha esposa. Eu tô traindo a minha esposa, meu casamento não tá legal, e inclusive eu tô falando isso porque tem sites que estimulam isso. Um slogan de um site é assim, ó: o segredo de um casamento duradouro é a infidelidade. Então tem pessoas que lutam contra isso, que promovem isso. Então cada um luta, vive de acordo com o seu ideal. Qual o tamanho da responsabilidade dos meios de comunicação nisso que você falou, Vini? Enorme. Nossa, enorme. Total. O Samuel, meu filho, não assiste desenho de Disney. Essa é uma regra lá em casa. Porque quando eu vejo alguns desenhos da Disney, eu vejo erotismo. Eu não vejo a promoção do casamento de acordo com os valores cristãos, que é aquilo que eu acredito. Então, a mídia impacta diretamente o indivíduo. Então, se nós falarmos de uma criança, os desenhos, youtubers, seriados, enfim. Então, se eu deixo meu filho exposto a essa mídia, no caso aqui eu estou citando os desenhos, sim, talvez algum programa de televisão, com certeza ele vai ser influenciado. Talvez até mais do que as minhas palavras e as palavras da minha esposa. Então, por exemplo, uma regra lá em casa, Samuca não assiste desenho da Disney. E existem muitas mensagens subliminares em desenhos? Nossa, demais, demais. Como identificar essas mensagens, Vini? Cara, é assim, ó, você tem que assistir primeiro o desenho, aquele desenho que seu filho quer assistir. Então, eu estava colocando o Samuca para assistir os filmes da Marvel comigo e com a minha esposa. E ele, por exemplo, ficou muito violento. E eu vi algumas cenas, mas eu vou falar da subliminar. É tão sutil, Laerte, que à primeira vista você não vê. Então, o que eu fiz para começar a estudar isso? Depois que eu tive filho, eu comecei a estudar homens que identificavam essas mensagens. Então, por exemplo, o filme do Rei Leão. No filme do Rei Leão tem cena lá que aparece a palavra sexo. Pô, mas o filme é para criança. Como é que aparece a palavra sexo? Existe no filme Aladdin, A Pequena Sereia. Existe no filme que eu esqueci o nome, que é de um gatinho. São dois ratinhos que eu esqueci o nome. E quando o carrinho tá passando, a montanha-russa, se não me engano, mostra uma mulher com seio de fora. No desenho, mostra uma mulher com seio de fora. Mas qual a intenção desses caras, Vini? Olha, esses caras que produzem esse tipo de conteúdo. Ó, eu tenho uma opinião a respeito. Okay? Pode falar, Então, Vini. assim, eu penso que é erotizar mais cedo aquela criança. Porque o que acontece é, quanto mais erotizada a sociedade, menos senso de moral aquela sociedade tem. Mais promíscua fica. É um termo talvez cristão. Sodoma e Gomorra talvez seja um exemplo disso. Ok? Mas então assim, ó, quanto mais erotizada a sociedade, menos senso de lei, de ordem, de regra. E quem é o agente principal que combate isso? É o homem. O homem traz consigo o senso da ordem, da lei e da regra. É função, ok? Quando você diz o homem, você está falando da figura paterna. O gênero masculino. O homem é o gênero masculino. Então, assim, ó, são funções diferentes. O homem não... o homem é superior à mulher? Claro que não. Tanto é que as emoções de um indivíduo são constituídas pela mãe. A minha esposa faz um trabalho lindo com um grupo de mentoria de mulheres que ela tem. Todo problema de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico tem a ver com a mãe. Por quê? Porque a mulher é o ser humano mais capacitado e hábil emocionalmente. Então, sempre que a minha esposa Dulce lida com essas mulheres e tem casos de depressão, pastoras com depressão, tem líderes ansiosas que estão ativas na igreja, mas tem essa questão. São mulheres que em algum momento a função materna
não foi feita de forma saudável. Porque a mulher é hábil demais emocionalmente falando, cara. Quando eu discuto com a minha esposa, até quando eu tô errado, ela me convence. Quando eu tô certo, ela me convence que eu tô errado. Vini, nós somos cristãos, né? Sim. E todo esse tipo de coisa, essas dificuldades que você colocou, ela acontece dentro da igreja também? Nossa, cara. Ó, 95%, Laerte, da minha clientela é uma clientela cristã. E como lidar com esses clientes, Vini? Da mesma forma que um cliente não cristão, penso eu. O que acontece? Não é comum nós ouvirmos na igreja mensagens direcionadas para a família neste teor que eu estou trazendo, ok? Não é porque o objetivo do evangelho, penso eu, que não é esse. Não, o objetivo do evangelho é salvar o indivíduo. Só que eu penso que Deus, em sua soberania, levanta homens e mulheres com funções específicas, relevantes em determinadas áreas, para fortalecer o corpo de Cristo. Então hoje, como eu vejo que muitas famílias cristãs, cara, estão se divorciando. Então quando eu vou atender, vou trazer um caso para você, ó. Eu ia trazer um caso, eu vou falar de outro. Eu fui ministrar em uma igreja, fui pregar em uma igreja junto com a minha esposa. Uma palestra para casais. Nós falamos sobre a função do homem e da mulher. Teve um irmão que falou assim, gente, aí ele começou a elogiar a esposa. A minha esposa é uma bênção, uma mulher de Deus. Ela é como se fosse uma mãe para mim. Opa, eu como terapeuta, quando eu ouço aquilo, eu falo, peraí. A esposa, que é como se fosse a mãe, aí a pergunta que eu me faço é, existe sexo entre mãe e filho? Então, se a esposa é como se fosse a mãe e não existe sexo entre mãe e filho, aquele casal deve ter problema com sexualidade. Dito e feito, era um casal que tinha problema com sexualidade. Um casal na igreja. Ô Vini, você diria que hoje o grande problema que você enfrenta como terapeuta, ele está ligado diretamente à sexualidade? Não, esse não é o maior problema que eu lido. O maior problema que eu lido hoje tem a ver com comunicação. Sério? Sério, comunicação. Quando um casal vem, ou a família, o adolescente, o jovem, a criança, então eu atendo crianças de 10 anos, idosos de mais de 60 anos, casal adulto, adolescente, enfim. Então assim, ó, Vini, minha filha está querendo se suicidar. Ela se corta, ela está ansiosa. Quando a gente vai ver, a comunicação dessa família com a filha é uma comunicação distorcida, ou seja, aquela filha, por exemplo, ela acaba sendo colocada em uma função que não lhe pertence. Por exemplo, eu já tive casos de mãe, esse caso que eu trouxe, a mãe, minha filha quer se suicidar, minha filha, quando passa o carro, ela fala que ela tem vontade de se jogar, ela não é de fazer amigos. Quando eu fui pesquisar essa família, uma família cristã, quando eu fui pesquisar essa família, por exemplo, a filha dormia na mesma cama que a mãe, 16 anos. Nossa. Então, ó, então você vê que já tem uma estrutura que está desalinhada. Todos os problemas da mãe, ela compartilhava com a filha. Peraí, como é que a filha de 16 anos vai aconselhar uma mulher de 50? Não tem cabimento. Aquele adolescente não tem condições para isso. Por quê? Porque é uma mulher com 3 vezes a idade quase. 3 vezes a idade. Então, assim, aquela ansiedade da filha, por que ela era ansiosa? Porque ela tinha que lidar com as questões emocionais dela e as questões emocionais da mãe. Vini, eu vou te fazer 2 perguntas agora. Como que uma pessoa, ela se identifica que precisa de terapia e como uma pessoa de fora identifica que aquela pessoa precisa de terapia? Como você identificar isso? Ó, Gênesis 1, 26, 28 diz assim, ó, criou, pois, Deus o homem, e ali homem é ser humano, vem do hebraico Adão, ser humano. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, olha só, sede fecundos, a primeira bênção. Segunda bênção, multipliquem-se, sujeitem a terra, segunda bênção. Terceira, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. O ser humano tem 3 bênçãos sobre ele, dada pelo Criador antes do pecado. Primeira bênção, ter filhos. Segunda bênção, liderança, que envolve domínio. Terceira bênção, eu tenho dons e talentos para sujeitar a terra. Vamos partir desse princípio. Quando você tem um indivíduo
que não consegue resolver os problemas dele, que tem dificuldade em lidar com conflitos diários, não consegue se posicionar em meio a um conflito, não consegue resolver um problema com a esposa, não consegue lidar com questões do filho. Opa, peraí. Você é um adulto potente. Você não consegue resolver os seus conflitos sozinho? Tem alguma coisa errada. Para que você não resolve seus conflitos? Você quer ser ajudado o tempo todo para quê? Quem é que precisa ser ajudado o tempo todo? É o adulto ou é a criança? Então, se eu tenho um adulto que não é potente para resolver as suas questões, é claro que nós não vivemos sozinhos na sociedade, ok? Quando eu não sei o quem, quando eu não sei o como, eu procuro o quem. Mas se eu não consigo lidar com as minhas questões, eu preciso o tempo todo de ajuda, eu reclamo o tempo todo, eu não consigo resolver problemas, não consigo concluir projetos, eu inicio e paro, ou seja, eu procrastino. Opa, tem alguma coisa errada. Porque Deus não nos criou assim. E mesmo quem não é cristão, um terapeuta, quando ele identifica esse padrão de comportamento, tem alguma coisa errada. Agora a pergunta é, como ajudar essa pessoa? Isso. Então eu vou responder a sua pergunta com uma ilustração. Jesus é poderoso para salvar? Sim ou não? Claro, sim. Claro. Por que que muitos vão se perder no final dos dias? Porque aquelas pessoas não quiseram ser salvas. Não procuraram. Então, como é que ajuda o indivíduo? Quando ele quer ser ajudado. Uma vez uma esposa falou assim, ó, meu marido precisa urgente de terapia. Eu falei, mas essa é uma urgência sua ou é uma urgência dele? Porque se for sua, mas não for dele, eu não vou conseguir ajudá-lo. Porque você só ajuda quem quer ser ajudado. Mas por que ela te procurou e não ele? Porque estava causando dor no casamento. E a mulher, cara, tem aquela habilidade, aquele sexto sentido, que o homem não tem. Então a mulher, ela já prevê que algo vai dar errado antes de dar. O homem, ó, o que eu percebo? Quando os maridos vêm nos procurar, e eu falo nos procurar que eu estou me referindo a mim e a minha esposa. Quando vem nos procurar, a mulher costuma vir mais. Quando é que o homem vem, Laerte? Quando o casamento tá por um fio. Quando o casamento já não tem mais chance. Aí aquele homem vai buscar ajuda. Mas a mulher, cara, ela já tá clamando ali muito tempo antes, buscando ajuda muito tempo antes. Só que o cara não viu a necessidade, não quer saber. E aí, quando o indivíduo quando ele reconhece que não precisa de ajuda, você não consegue ajudar. Quando o indivíduo não reconhece que é pecador, ele não aceita Cristo. Você disse que os maiores problemas que você atende lá é com comunicação. Comunicação. Que tipo de comunicação? Assim, ó. Vem lá o casal. Aí eu falo, gente, qual é a queixa de vocês? Qual é a queixa de vocês? Aí eu vejo que um se coloca como a vítima e o outro como o vilão. Ou a vítima e a vilã, ok? Esse é o tipo de comunicação que aparece muito. Ou seja, se um tá certo, automaticamente um tá errado. Se um é o vilão, o outro é a vítima. Então, o que eu faço para poder lidar com esse casal? Eu já estou vendo que existe uma comunicação distorcida. Já estou vendo que o relacionamento não está equiparado, está desequilibrado. Porque em um casamento, os dois têm o mesmo poder, os dois são autoridade, são liderança, porém com funções diferentes. O marido tem a função diferente da esposa. Mas o marido não manda na esposa. A esposa não manda no marido. Existem dois adultos potentes que se uniram para seguir a vida. Então, quando vem um como vilão, o outro como vítima, eu percebo que a comunicação está distorcida. Então, como é a comunicação? É a comunicação de acusação o tempo todo. É aquela comunicação em que um não consegue falar assim, ó, eu me senti ofendido. Não é assim, ó, você me ofendeu. É aquela comunicação acusadora. Entende? Então, assim, esse tipo de comunicação em que eu não falo o que eu sinto, mas eu fico o tempo todo te acusando, falando que você errou, que você fez isso, que você fez aquilo. Quando eu tenho alguma ideia, eu não consigo comunicar de forma a te incluir. Então, é esse tipo de comunicação. Quando o casal vem procurar ajuda, Laerte, se o casal vem buscar ajuda por causa de uma sexualidade que não está bem, a sexualidade só está refletindo um problema que está mais profundo. Peraí, por que um casal não consegue ter sexualidade? Quem é que está se comportando como mãe? Quem dos cônjuges está se comportando como pai? Quem dos cônjuges está se colocando como filho? Hoje em dia, a maioria das vezes que eu vejo, o marido vem como filho, né?
A mulher vem como mãe. Cara, e hoje você diria que a história de procurar. A gente vê muito isso em filme, né? De procurar um terapeuta aí. Ela é mais fácil, mais tranquila? Porque nos filmes você vê assim, poxa, o cara vai no terapeuta, mas não queria ir. E na vida real, como é que é isso? Olha, Laerte, eu vejo hoje que é assim, ó. Quando o casal vai na terapia, significa que eles estão querendo mesmo. Dificilmente. Eu atendi um casal em que a esposa queria e o marido no começo resistiu. Mas conforme as sessões vão passando, a gente mostra a relevância daquele esposo na família, como é importante ele participar do processo terapêutico, ele acaba comprando a ideia. Dificilmente você recebe uma família em que você tem um indivíduo que está completamente contrariado. Não, se ele está completamente contrariado, ele não procura ajuda, ele nem vai. Não vai. Claro. E diz uma coisa pra gente, Vini. Hoje você diria que é mais fácil trabalhar com essas ansiedades desses clientes ou você simplesmente formar para que não aconteça isso? Você entendeu? Ah, porque entendi. Você falou que ou seja, é mais... é a manutenção preventiva para cá. Não chega... Eu não tô querendo tirar seu trabalho, não. Não, tá? Eu entendi. É mais fácil prevenir ou remediar, né? É isso. Entendi. Cara, é mais fácil prevenir. É bem mais fácil, dói menos prevenir. Mas para que nós venhamos a prevenir, tem que ser feito um trabalho lá com a adolescência, lá com os jovens. Por quê? Porque são os casais do futuro. É aí que eu ia chegar. Né? São os casais do futuro. Você sabe que jovem é meio rebelde, né? Sim, sim. E como que a gente faz para direcionar esse jovem, justamente para ter esse cuidado que você tem com o Samuel, de não deixar ele ver esse filme? Como é que você diz não para o jovem? Cara, é assim, ó. O ser humano, as coisas que o ser humano ouve, precisa fazer sentido para ele. Né? Então, assim, por que eu aceitei Cristo na minha vida como Senhor e Salvador? Porque fez sentido para mim a morte de Cristo. Puxa vida, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se torna homem por amor a mim. Cara, eu não posso ficar indiferente a esse amor. Ou seja, faz sentido para mim entregar minha vida para Cristo. Não é pelo meu pastor, não é pela minha igreja, não é por um movimento, não, é por Cristo. Então, quando eu vou conversar com um jovem, então o pai que vai conversar com o jovem, primeiro precisa ouvir aquele jovem, porque aquele jovem já não é mais criança. E um dos maiores problemas de rebeldia, Laerte, com o jovem é que os pais insistem em tratar os filhos como eternas crianças. Então aquela rebeldia é um protesto falando assim, ó, gente, eu existo e eu sou um indivíduo diferente e eu não sou mais aquela criança. Ou seja, o faz isso e o não faz isso, simplesmente por fazer ou não fazer, não resolve mais. Precisa fazer sentido para aquele jovem. Filho, por que eu não quero que você vá em determinada festa? Pô, explica, ouça o que aquele jovem tem para dizer, compreenda as razões dele e tenta fazer acordo. Entende? Eu acho que a melhor forma de nós lidarmos com a rebeldia dos nossos filhos, e eu vou falar nós porque eu sou pai também, é ouvindo o que eles têm para dizer. Sabe por quê? Porque os nossos filhos não são malucos, mesmo na adolescência. Eles também têm medos, têm anseios, e eles querem estar perto do pai, e a melhor forma, dos pais, né? Pais, pai e mãe. E a melhor forma de você ajudar o filho, Laerte, sabe o que eu percebi? Quando eu era adolescente, eu achava que a melhor forma de ser potente é estar perto dos amigos. Hoje não, como terapeuta, a melhor forma de você tornar um jovem potente é você aproximá-lo do pai e da mãe dele. É fácil fazer isso, viu? Cara, às vezes não é, Laerte, sabe por quê? Por conta da própria família. Quais são os grandes erros que a família comete? Primeiro, tratar aquele jovem como criança. Segundo, querer impor para aquele jovem, para aquele adolescente, faz isso porque eu estou mandando você fazer. Entende? Então, assim, aquele indivíduo ele está se tornando agora um adulto. Às vezes, aquele jovem é colocado também em uma função que não lhe pertence, por exemplo, um esposo executivo. Nesse caso que eu trouxe, aquela jovem de 16 anos, dormindo com a mãe. Absurdo, né? Um absurdo. Ela está ocupando o lugar de quem ali? O lugar do marido. Porque, né, família separada, então, o casal separado. Ou seja, um abuso com aquela criança. Então, quando eu coloco com aquela adolescente... Porque o que é abuso? O abuso do latim abusare quer ir além do uso. Ou seja, o filho está fazendo uma função que não é dele. A função da filha não é dormir com a mãe.
A função da filha é ser filha, é ter projetos para o futuro, é receber da mãe a potência da mulher mais sábia da casa, né? Então a mulher mais sábia da casa é mãe. A mulher mais potente da casa é mãe. A filha, a função da filha é receber essa potência, é receber essa sabedoria. Quando eu inverto a ordem, quando a filha começa a aconselhar a mãe, quando a filha começa a falar para a mãe o que ela tem ou não que fazer, aquela relação fica comprometida, o jovem sofre e às vezes a mãe se coloca nessa posição para suprir uma necessidade dela infantil, porque às vezes aquela mãe de 40 anos que espera que a filha cuide, é porque aquela mãe de 40 anos não foi cuidada pela sua mãe. Aí fica aquele vazio emocional. E a tendência é esperar que o filho preencha aquele vazio. Aí a gente coloca o filho em uma posição que não é dele. Eu vejo muito, Laerte, eu vejo muito isso em famílias cristãs, meu irmão. Cara, e como a gente reverte isso, Vini? Olha, Laerte, a gente precisa ter conscientização. E sabe o que eu penso? A gente tem que se abrir para a ciência que Deus tem levantado no corpo de Cristo, entende? Então assim, ó, pô, se eu quero comprar uma casa, cara, por que você não se aconselha com um corretor? Compra comigo, pô. Né? Ou, né? Fala com o Laerte aqui, gente, em nome de Jesus. Então assim, pô, o corretor, cara, ele vai falar para você qual é a melhor casa. O corretor vai te falar sobre as taxas, sobre os pequenos enganos que você pode cometer. O corretor já fala, não, opa, peraí, se você for por esse caminho vai dar errado. Só que quando a gente fala de família, quando a gente fala de questões emocionais, principalmente o povo de Deus, Laerte, e eu vou falar com propriedade porque eu sou cristão, tá bom? Então assim, ó, principalmente o povo de Deus, a gente cria uma barreira em volta de nós que fala assim, ó, não, eu não vou procurar um psicólogo. Não, eu não vou procurar um terapeuta. Eu vou ler a minha Bíblia e Deus vai revelar para mim. Meu, mas foi Deus que levantou um terapeuta cristão. Sim. Foi Deus que está levantando um psicólogo cristão. Se você tá com Covid, você não tomou vacina? Você não precisou colocar máscara? Pô, tá com problema na família, procura um especialista de família. Procura um pastor. Quer vender sua casa? Pô, aí não é comigo, aí é com a Laerte. Entende, Laerte? Pô, mas se é família, certo. Mas se é família, cara, vamos procurar alguém que vai poder te ajudar. Para de querer resolver as coisas sozinho. Cara, agora eu vou entrar nesse assunto aí. É o que você falou. Cada especialista tem a sua área. Hoje, por exemplo, eu vendo imóveis, eu vendo uma coisa física. Ok. Como que é vender o trabalho? O seu trabalho? Cara, assim, ó, o que eu preciso mostrar para aquela família, para que ela se... Assim, ó, a Dulce tem um trabalho, eu vou falar o trabalho da minha esposa, claro. que a gente faz um trabalho bem bacana. Vocês trabalham em conjunto? Isso, mas em relação à mentoria da Dulce, eu fico nos bastidores e ela que comanda lá as mulheres dela, as mentorandas dela. Como é que você mostra para uma mulher, no caso da minha esposa, que ela precisa fazer parte da mentoria? A gente fala assim, ó, mulher, você tá... É todo um trabalho de internet, né? Então assim, ó, você está com depressão? Está com ansiedade? Então eu vou fazer uma live pra falar sobre ansiedade. E aí faz a live. E aí mostra, fala assim, então a mulher que tem ansiedade é a mulher que tem traumas da infância, é a mulher que dificilmente consegue concluir um projeto, é uma mulher que dificilmente consegue se posicionar na empresa, é uma mulher que não consegue às vezes viajar sozinha, então você começa a trazer os problemas e fala, ó, enquanto você não resolver essa questão, você vai ficar travado aqui. E como é que eu resolvo? Aqui, ó, o método Viva, que é a mentoria da Dulce. Então, assim, eu mostro para aquela mulher, no caso da minha esposa, os caminhos. Quais são as dores dela e como é que ela resolve. Como é que ela resolve. Isso mesmo. Agora, cara, por incrível que pareça, o nosso trabalho terapêutico, a gente não faz uma divulgação. E como é que vem disso, cara? Às vezes a gente vai ministrar em alguma igreja. Então, Deus abriu uma porta para nós todas as quintas-feiras, nós entramos ao vivo na Voz de Itaquera, a rádio lá. Voz de Itaquera. Do Alex. O Alex, um abraço. Fala lá pra aquele cara lá. Alex, Deus te abençoe por você ter aberto essa porta para nós. Todas as quintas-feiras, às 13 horas, Dulce e Vini Andrade estão ao vivo na rádio Voz de Itaquera falando sobre família, paternidade, emoções. E o Alex carinhosamente se deu esse espaço para nós ali, né? Nós nos tornamos ali os patrocinadores também. E é uma troca, uma parceria. E então, assim, através dessas parcerias, uma ministração na igreja, os nossos vídeos no YouTube, tudo isso. Dulce, eu vi uma live que você falou sobre depressão.
eu tô depressiva, eu estou deprimida, Dulce, como é que eu faço? Aí falou, ó, a gente pode fazer um trabalho terapêutico, tem a mentoria, e Deus vai abrindo essas portas. Então hoje nós não divulgamos o trabalho terapêutico. Caramba. Agora, por exemplo, ó, tá aqui falando com você e trazendo essas questões, possa ser que tenha alguma família que nos assiste do outro lado da tela e falando, meu, eu passo por esse problema que o Vinícius falou. E a minha filha dorme comigo. O meu filho dorme comigo. Não, peraí. Então quer dizer que se meu filho dorme comigo, eu tô abusando dele e isso pode ter impacto lá na frente. Não, então peraí, eu preciso de um terapeuta. Pessoal, se vocês precisarem do terapeuta aqui, vai ter o QR Code do Vini, vocês podem entrar em contato com ele. Legal, legal. Vini, e como é que a pessoa se torna um terapeuta? Você nem sempre foi terapeuta, né? Não. Como é que a pessoa se torna um terapeuta? Laerte, eu era bancário. Cara, aos 19 anos eu comecei a estudar administração de empresa, entrei no banco, trabalhei nos 2 maiores bancos do Brasil. Pode falar o nome, não tem problema. Trabalhei no Itaú, gente. O encarreiramento do Itaú é bom, cara. É bom, é uma empresa maravilhosa. E trabalhei no Bradesco também. Só que o que acontece? Em 2018... Por que você não falou que o Bradesco é maravilhoso? Cara, porque o Itaú, pra mim, o encarreiramento é melhor. Mas o Bradesco é legal, mas o do Itaú, cara, é sem comparação. Não, gente, ó, sem comparação. Quem é funcionário do Itaú sabe. Então, assim, ó, em 2018... a Dulce fez uma palestra sobre ideologia de gênero, um assunto polêmico na igreja. Muito polêmico. Muito polêmico, muito polêmico. E a minha esposa, ela é assim... Até hoje é polêmico, né? Não, até hoje. E ela falou sobre feminismo e aquela coisa toda. E aí os irmãos da igreja falaram assim, Dulce, 2018, novembro de 2018, você tem que falar isso no YouTube, você tem que criar um canal. Depois disso, a Dulce e eu começamos a conversar e em 2019, em julho, nós criamos nosso canal. Mas quando nós criamos o canal, foi um canal para falar sobre família. Por quê? Nós quase nos divorciamos por 3 vezes. Ficamos 5 anos, mais ou menos, com crises conjugais. Caramba! De 2010 a 2015. E quando nós nos resolvemos ali, a gente falou, poxa, vamos então falar a nossa experiência e começar a falar para casais? Poxa, você viveu na pele, então? Na pele, vivi, Laerte, vivi na pele, cara. Minha esposa ficou deprimida, né? Ela fala, não é depressiva, é deprimida. Ficou deprimida. E eu lembro que eu chegava em casa, as janelas todas fechadas. A Dulce não conseguia trabalhar. Ela tem uma história maravilhosa, viu, Laerte? Vamos falar com ela. A Dulce é uma bênção, cara. E aí o que acontece? Quando nós nos resolvemos, nós decidimos então falarmos sobre família, em 2019. Em julho. Quando foi em agosto, ela falou assim, amor, por que a gente não estuda mais profundo? Ó, eu tô vendo aqui uns cursos de aconselhamento de casal. Aí eu falei, puxa, amor, eu sou bancário. Tô fazendo MBA de gestão de negócios, não quero esse negócio. Ela, não, mas que não sei o que vai ser bom pra nós, vai nos trazer autoridade no canal. Aí eu falei, não, então, eu não quero ser aconselhador, né? De casal, não é o termo conselhador. Conselheiro. Não quero ser conselheiro de casal. Aí ela, nessa busca de tentar me convencer, ela achou um curso de terapeuta familiar. Aí eu falei pra ela, tá bom, vamos fazer. Aí eu comecei, Laerte, na primeira aula, cara, eu me apaixonei. Falou, poxa, é isso. Eu falei, meu Deus, isso aqui é pra mim. Sabe por quê? Eu sempre me vi como um apaziguador de conflitos na minha família. Quando eu jogava bola no Pequeninos do Jockey, e a gente, né, futebol... É famoso, hein, Pequeninos do Jockey, é famoso. Sim, eu joguei com o Diogo, gente. O Diogo, que jogou no Palmeiras, no Santos. Eu joguei com o Diogo. Então, assim, ó, quando tinha aquelas brigas de futebol, eu era o cara que eu queria, gente, separa. Eu não era aquele cara que inflamava. Quando nós fomos para Porto Seguro, em 2017, né, viagem de formatura da escola, a gente arrumou briga com os meninos lá e eu era o cara que falava, meu, não, deixa disso. Então eu sempre me vi como um apaziguador. Quando eu tinha 19 anos e eu me converti, eu conversava com casais que já estavam casados há anos para tentar ajudá-los. Ô Vini, tô com esse problema. Então, cara, eu percebo que Deus, de uma certa forma, me deu esse dom de intermediador, essa habilidade de intermediar. E quando eu me vi estudando que era possível ganhar dinheiro com isso, eu falei, caramba, será? Aí eu comecei a estudar e eu falei pra Dulce, amor, eu acho que eu estou me redescobrindo aqui. Eu estou descobrindo uma profissão que eu não esperava que poderia me encantar. Porque, cara, trabalhar em banco é bom, você tem, apesar das metas, tem bons benefícios, você tem... a tal da estabilidade. A estabilidade, uma PLR alta, né? Enfim, aquela coisa toda.
Mas eu abri mão de tudo isso, porque eu comecei a me aprofundar. Você falou uma palavra aí que as pessoas não sabem. Fala para aquele cara o que é PLR. Ou é a participação de lucros, né? Ou seja, o lucro do banco é... Lucros e resultados vai pro seu bolso. Isso, e aí você pega uma parte daquilo. E aí se apaixonou pela terapia? Aí me apaixonei pela terapia. E aí eu falei pra Dulce, falei assim, amor, eu vou me preparar e daqui 1 ano eu vou sair do banco. E aí nós... Você se planejou, Vini? Me planejei, eu vendi meu carro. Vendi meu carro, guardei PLR, assíduo nos estudos, comprei muitos livros, muita leitura de livros. Você lê bastante, Vini? Leio, cara, eu leio demais, demais. Eu amo a leitura. Eu tenho uma meta de ler 1 livro por semana, mas eu não consegui. Caramba. Eu não consegui. 1 por semana. Eu tô lendo 1 por mês. mas eu tenho uma meta. Eu leio 1 por ano. Então 1 por ano, pô, Lerte. Não, é brincadeira, Lerte. Então, assim, eu falei pra Dulce, eu falei, amor, eu vou me preparar. Aí comecei. Aí eu já começava a gastar menos. E a gente não paga aluguel, né? Então isso ajudou muito. Bacana. Aí eu vendi meu carro, comecei a ler. E antes de sair do banco, eu falei pra Dulce, antes de sair do banco, eu preciso começar a atender. Pra ganhar confiança. E a minha esposa é psicóloga. E ela falou assim, ó, então a gente vai começar a atender e você vai ser o meu coterapeuta, ela me falou. Que bacana. Então, quando nós íamos atender, estávamos em pandemia, nós começamos a atender juntos. Pandemia? Na pandemia. Em junho de 2020, estávamos aí há 4 meses, né? Foi fevereiro, dia 20 de fevereiro começou o lockdown, ou 20 de março, não me recordo. 20 de março começou o lockdown. Em junho, a gente lançou um curso. E aí nós plena pandemia. Em plena pandemia, a gente se aventurando lá, cara. 2 casais compraram o curso. E de bônus, tinha 4 encontros ao vivo conosco. Falei, cara, é aqui. Aí a Dulce falou, eu vou conduzir. Eu falei, não, você tem que conduzir, porque eu não tenho experiência. E eu fico como coterapeuta. Então nós entrávamos ali online, a Dulce conduzindo, e eu, tudo que ela falava, eu anotava. Ficamos por 1 ano nessa dinâmica. A Dulce como a terapeuta titular e eu como coterapeuta. Quando foi julho de 2021, nós conversamos e eu falei, agora, Laerte, eu tinha acabado de receber uma promoção no Itaú, meu irmão. Eu recebi uma promoção para trabalhar na área comercial de PJ. Nossa. Então, assim, eu ia ganhar mais. Eu acho que meus pais nem sabem disso. Eu ia ganhar mais. Agora sabe. Agora sabe. Eu ia ganhar mais, ia ser uma outra dinâmica. Eu não ia trabalhar em agência, trabalhar em agência pauleira. E aí no dia que eu recebi a notícia que eu fui aprovado no processo seletivo, foi uma sexta-feira. No domingo, eu tomei a decisão de sair do banco. Nossa, o cara te promove e você perde a conta. O cara me promove, aí eu cheguei na segunda-feira, eu falei com o meu chefe, falei assim, chefe, tô pedindo as minhas contas. Ele falou assim, mas você ganhou na Mega Sena? Eu falei, não, chefe, eu descobri o meu propósito. Eu quero trabalhar com famílias. Não, mas trabalhar com família? Você vai ser terapeuta? Ele falou isso. Eu falei, não, vou ser terapeuta. Você. Falou, Vini, mas é isso que você quer mesmo? Eu falei, ele falou, cara, você tem certeza? Meu chefe é novo, 29 anos, já era gerente. E aí eu falei, chefe, eu quero. E daí ele falou, não, então tá bom. Aí fiz lá o processo, deu um frio na barriga louco. Aquele frio na barriga. E eu fiquei com medo de contar pros meus pais, sabe aquela coisa mas assim? Mas você tinha certeza do que você queria? Eu tinha porque eu me realizei, cara, atendendo. Cara, ouvi os problemas, assim, do pessoal, Laerte. Cara, e você conseguir trazer a solução para aquela família, e você falar assim, Vini, hoje eu consigo... Eu ouvi essa semana de uma esposa. Isso não tem preço, né, Vini? Eu passei a confiar mais no meu marido. Isso não tem preço. Não tem preço. Eu lidei com uma adolescente de 16 anos que ela falou assim, ó, eu não tenho mais desejo suicida. Ela falou assim, ó, eu tô em dúvida da minha sexualidade. Eu não tenho mais essa dúvida. E aí você vê, você fala, meu trabalho funciona mesmo. Eu sou bom, né? Eu atendi uma criança de 10 anos com problema de bruxismo. No final do processo terapêutico, ela não tinha mais bruxismo. Você vai explicar para aquele cara lá o que é bruxismo. Cara, a história bruxismo... de ranger os dentes. Isso, é quando quando você range os dentes assim. Então quando ela ia dormir, ela ficava rangendo os dentes aí, assim, e isso traz muita complicação de saúde, né? Traz, com certeza. Só que aquele bruxismo só refletia uma ansiedade. Só que ela não conseguia falar. E o maior órgão de impacto do ser humano é o corpo. Então, quando as suas emoções não estão saudáveis, o corpo absorve. Ela não conseguia falar. Era algo na boca. Então, eu sabia que era algo na boca. Quando falou bruxismo, eu falei, é alguma coisa na boca. Eu falei, o que essa criança quer falar e não pode? O que essa criança quer falar e a família não permite?
E é uma permissão inconsciente, ok? A família não faz isso de propósito. E aí ela tem problema de conversar com o pai. Porque o pai é muito rígido, duro. E o pai também tem ansiedade. E aí quando você reorganiza o sistema familiar, aí aquela criança... então eu posso falar agora. Então o bruxismo perde a função. Vini, eu vou te fazer uma pergunta que eu vi que você ficou meio assim. Você ficou meio preocupado em falar para sua família que estava saindo do banco e estava indo para uma posição de autônomo. Isso. Como é que foi isso, cara? Sabe por que eu fiquei preocupado? Porque em 2014 eu saí do Bradesco com 25 anos de idade para abrir um negócio próprio. Você saiu do Bradesco porque o Itaú era melhor. Não, então, nessa época o Itaú não passava na minha cabeça, não. Eu saí do Bradesco para abrir um negócio. Eu trabalhava com a Herbalife. Eu era distribuidor independente. Eu lembro da Herbalife. Era uma febre, né? Sim, era uma febre. Aí eu abri um espaço Vida Saudável. Em 8 meses eu quebrei. E aí meu pai falou... Você saiu do banco. Saiu do Bradesco. Eu entrei no Bradesco com 19 anos, cara. Eu tinha uma carreira pela frente, né? E aí eu quebrei, cara. Eu não suportei aquela pressão de fazer gestão financeira, de comprar e revender produto, de ter que pagar aluguel, sala comercial. Eu não aguentei aquilo. Em 8 meses eu quebrei. Dia 6 de outubro de 2014 eu devolvi a sala comercial. Eu não me esqueço dessa data, porque foi a data de um fracasso que eu tive. Em janeiro de 2015 eu entrei no Itaú. Então, o ano passado, é assim, mas de novo você vai sair de um banco que está te dando estabilidade para se aventurar? Entende? Então eu falei, puxa, o que meus pais vão pensar, né, meu? E aí meus pais falaram, não, você tem certeza? Mas isso que eu tô te falando, Laerte, essa é a dor da criança, isso é trauma. Porque eu tenho 34 anos. Mas medo dos pais, esse medo não é do adulto, é o da criança. Você não é um garoto ainda, 34 anos é um garoto. Então, mas assim, mas não sou mais aquele de 5, né? Não é de então 5. assim, Vini, mas você tem 34 anos, tinha 33 na época. Mas medo de falar com os pais, cara, mas é porque algo assim é trauma. É emocional. Como a gente escuta lá na igreja, Vini, quando eu era criança, eu fazia coisa de criança. Isso, né? Agora isso mesmo. Que sou adulto, fazer coisa de Preciso fazer coisa de adulto. E fazer coisa de adulto é assim, é não esperar a aprovação do pai e da mãe para tomar uma decisão. Isso é fazer coisa de adulto. Porque os meus pais me deram quando eu era criança, quando eu precisava. Agora, tomar o rumo, as rédeas da sua vida, isso é coisa de adulto. Vini, você sabe que quando o papo é bom, o tempo passa, né? Lembra? Puxa, a vida já acabou, Laerte. Não, mas dá tempo de mais algumas perguntas aqui ainda. Cara, de tudo isso aí que você passou aí hoje, terapeuta de família, você arrepende de alguma coisa, Vini? Cara, eu não me arrependo de nada. Onde tá a câmera? Eu olho pra onde? Aqui. Eu não me arrependo de nada. Eu falo isso pra minha esposa, eu falei isso pra ela. Eu atendi hoje um paciente que ficou 15 anos sem falar com a mãe biológica. 15 anos. E a gente conversando, hoje ele está se reaproximando da mãe biológica. E quando eu vejo isso, eu falo, cara, Senhor, o Senhor é bom demais. O Senhor está me ajudando a promover reencontros familiares. Eu estou sendo esse canal de bênção para promover. No banco, não. Eu ganhava o dinheiro lá, mas eu tinha que bater a meta. Não era por mim. Entende, Laerte? Hoje não. Hoje eu trabalho por propósito. Hoje eu tenho um propósito. Hoje eu falo todo dia. Senhor, hoje eu existo para falar para famílias. Eu tenho um propósito. E o meu propósito é comunicar para a família, gerar essa transformação de acordo com meus valores cristãos, que eu não abro mão. Mas hoje eu tenho um significado. Hoje eu existo por causa disso. E fazer essa transição de carreira foi uma das maiores conquistas que eu tive. Poxa, eu ia te fazer essa pergunta agora. E a mesma? Qual foi a sua maior conquista? Olha, Laerte, transição. Essa transição foi uma das maiores. A maior, eu vejo hoje, é estar casado por 12 anos. Que hoje em dia, o incentivo para você divorciar, trair, é muito grande. Então, estar casado com a mesma mulher hoje, com 12 anos de casado, é pouco tempo ainda. Ô, Vini, você sabe que você fala isso aí, e você pode falar para aquele cara que tá lá, cara, porque esse seu testemunho que você quase se divorciou e hoje você tá firme aí. Tô firme. Cara, fala para aquele cara lá. Cara, é assim, se você ama a sua esposa, se você duvida de que o casamento pode dar certo, vale a pena batalhar pelo casamento. Vale a pena fazer uma terapia. Vale a pena se aconselhar com um homem de Deus, com um pastor, se aconselhar com um casal mais experiente, que está casado há 20, 30 anos também. Vale a pena lutar pelo casamento. Sabe por quê? Porque o casamento, o divórcio, é a segunda maior dor do indivíduo, atrás somente da dor da morte.
Vini, eu quero que você fale especialmente para aqueles nossos irmãos, os cristãos, que você falou que o cristão também se divorcia. Fala para ele, cara. Sim, vale a pena, meu irmão, você colocar o seu casamento nas mãos do Senhor. Vale a pena você se sacrificar pela esposa, como diz Efésios 5. O marido é aquele que morre pela esposa. O marido é aquele que dá a vida pela esposa. Vale a pena você morrer pela esposa, dar a vida por ela, se você tem um casamento saudável. Por quê? Porque aí aquela esposa, ela retribui. Porque às vezes o cara acha que não vale mais a pena, sabe? Eu vou morrer por essa mulher não me valoriza, essa mulher me trata como um banana. Essa mulher me coloca longe dos meus filhos. Quando o casal ajusta essa comunicação, cara, é maravilhoso o casamento. Cara, e projetos? Quais os projetos futuros, Vini? O que você imagina aí? Ó, nós temos 3 projetos engatilhados. Então, assim, o mais distante, eu vou começar do mais distante para o mais recente. O mais distante é o grupo de mentoria que eu vou fazer daqui a 1 ano. Então, hoje, no canal Legado Paterno, eu estou estudando as dores do pai, do homem, e eu quero criar uma mentoria para ajudar esses homens. Segundo projeto, a Dulce e eu criamos uma plataforma que se chama Em Família. A plataforma que se chama Em Família, que é um local de treinamento com cursos voltados para a família. Nós vamos lançar essa plataforma agora em outubro. Cara, e eu esqueci outro projeto. São 3 projetos. Enfim, eu esqueci outro projeto. Mas na hora que você lembrar, você vai falar. Ai, meu Deus. Mas são 3. É o livro. Ah, não, e o livro. O livro, isso. Você quer escrever um livro? Isso. Essas entrevistas que eu estou fazendo hoje com os meus convidados lá no Legado Paterno, eu vou transformar em livro também. Que bacana. Então, convida aquele pessoal lá para se inscrever no seu canal. Gente, ó, canal Legado Paterno, um canal onde eu posto vídeos semanais com o intuito de compreender a relevância da paternidade na família, na sociedade e no reino de Deus. E eu quero deixar também o canal da minha esposa. Fique à vontade, Vini. Que é o canal Dulce e Vini Andrade. É um canal voltado para mulheres cristãs. E o objetivo da Dulce lá no canal é ajudar mulheres cristãs a iniciarem seu processo de cura e liberdade emocional. A Dulce tem feito um trabalho lindo, Laerte. Deus seja louvado pela vida dela, viu? Pessoal, amém. É só acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Eita, glória. Já falar aí com o Vini aí, com a Dulce. Amém. Vini, fala pra gente aqui, cara. Dá tempo, toda essa corrida, dá tempo de algum hobby? Dá tempo, cara. Eu amo ler. Meu hobby é leitura. Você quer ler um por semana, né? Eu quero, eu não consegui. Eu leio um por mês. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu tô mirando na meta. Eu gosto muito de leitura. Então, hoje as minhas leituras estão em torno de livros voltados para terapia familiar. Eu leio muito sobre terapia. Eu gosto de ler muito sobre lidar com o ser humano, enfim, sobre liderança, né? O nosso pastor Moisés nos orienta muito a ler sobre liderança, mas hoje a minha energia está muito voltada para livros de família e eu tenho estudado hebraico agora, Laerte. Que bacana. Já consegue falar alguma coisa? Não consigo falar nada de hebraico, mas algumas coisas ali a gente consegue entender. A cultura hebraica é maravilhosa, a Bíblia é um livro sensacional. Vini, cara, foi uma satisfação grande te entrevistar aqui, cara. Hoje eu entendo que a terapia familiar, ela é importantíssima na vida de qualquer pessoa, não só dos casais. Te parabenizo pelo canal seu, Legado Paterno, que eu já vi todas as entrevistas, é espetacular, vou continuar acompanhando, já me inscrevi. Pessoal, se inscreva lá no canal Legado Paterno. E, cara, você tem 1 minuto para se despedir do pessoal, para mandar um alô. Quando a gente fala 1 minuto, é o tempo que você quiser, tá bom? Fique à vontade. Laerte, eu quero agradecer primeiramente por esse espaço, porque para nós que estamos no começo do ministério, como é importante termos um espaço para poder falar do que Deus tem nos dado, sobre a importância do nosso trabalho. Muitas vezes nós somos mal compreendidos. De forma alguma o terapeuta anula a eficácia da Bíblia. De forma alguma o psicólogo anula o poder dos milagres de Deus. Mas nós entendemos que o ser humano é mente, alma e espírito, como diz lá Paulo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1:23. Então, nós temos que cuidar da nossa alma, cara. E alma tem a ver com emoções. Então, assim, gente, não despreza o terapeuta, não despreza o psicólogo, tá bom? Se você tem questões emocionais por resolver, busque ajuda profissional. Assim como você buscaria um oncologista, se você estiver com câncer, ou um dermatologista, se você estiver com dor, com alguma doença na pele, procure um terapeuta, procure um psicólogo,
se você tem questões emocionais, se você tem questões aí com a sua família por resolver, porque Deus está levantando homens e mulheres de Deus comprometidos com o reino para poder falar diretamente com as famílias, e eu me vejo nessa posição, e a minha esposa também. E nós queremos servir o reino através do nosso trabalho. Então eu penso que ao fazer isso, a igreja só ganha, Laerte. Porque você tem famílias mais saudáveis, consequentemente a igreja fica mais robusta, a sociedade é impactada. E eu também quero agradecer, Laerte, que o Colégio Evangélico de Itaquera fez uma parceria conosco. Nós também somos os terapeutas do Colégio Evangélico de Itaquera, tá? Então eu não conheço escolas que têm terapeutas de família como suporte ali. Agora a gente já conhece. Isso, Colégio Evangélico de Itaquera. Colégio Evangélico de Itaquera, fica ali na Avenida Jaco Pêssego, é um colégio maravilhoso, nós estamos lá servindo as famílias. Quando é algum caso assim mais, né, mais grave talvez, não sei se eu posso dizer assim, o colégio direciona para nós e a gente tem feito um trabalho ali com eles também. Obrigado, pastor Garcia, Pablo, que é o diretor do colégio, e o pastor Moisés também. É isso. Maravilha. Esse foi o canal Falando a Sua Língua, a coluna Becks. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos direcione. Um abraço, pessoal. Amém. Até a próxima.